Capítulo 133, suprimindo-a no fundo de um abismo, como você se atreve a atingir meu povo? O tom calmo de Gulchianer e a expressão indiferente fizeram suas palavras soarem bastante críveis. Claro, apenas Gulchianer sabia a verdade, e isso encheu seu coração com um sentimento de perda. Ela esperava que suas palavras fossem verdadeiras, mas ela incomodou tanto Gulshangji que ele não se importava mais com ela. Além disso, ela não tinha ideia do paradeiro atual de Gulshangji. O antigo continente imortal era enorme, então ninguém poderia dizer onde ele poderia estar lutando por oportunidades. Sua vida e morte não significavam nada para ele. O coração e a expressão de Gulchianer ficaram cada vez mais frios enquanto ela pensava nisso, e então ela observou a sétima princesa com um olhar que dizia: Sétima princesa, você está acabado. Você está cortejando a morte. Se Gulshangji descobrir que você tentou me caçar e me matar, todos vocês aqui morrerão sem que nenhum deles escape com vida. Você se acha forte. Você não passa de um rei conferido pelo pináculo. Isso pode permitir que você me intimide, mas diante do meu irmão, você não é diferente de uma formiga, ele só precisa de um tapa para destruir você. Gulchianer ainda falava com um tom calmo. Suas palavras pareciam revelar muitas informações e fizeram todos pensarem que Gulshangji era realmente poderoso além da medida. Ao mesmo tempo, suas palavras mostraram a todos o quanto ela admirava e adorava Gulshangji como sua irmã mais nova. Na realidade, porém, ela se preparou para escapar usando seu talismã oculto enquanto direcionava o ódio de todos para Gulshangji. Gulchianer não sentiria um pingo de culpa mesmo se a sétima princesa colocasse todo o seu ódio na cabeça de Gulshangji. Ela sabia que Gulshangji era muito forte e não teria nenhum problema em lidar com a sétima princesa. Claro, mesmo assim, ela estava exagerando em sua descrição do poder dele. Suas palavras causaram grande sensação em toda a região e incontáveis jovens gênios celestiais mostraram surpresa e mudança de aparência. Os que mostraram a maior surpresa foram os discípulos do Palácio Celestial Imortal Deio. De volta ao palácio, eles só viram uma relação complicada entre Gulchianer e Gulshangji, e nada mostrava que eles eram próximos. Eles não podiam mais distinguir a realidade da imaginação. As afirmações dela são confiáveis. Eles são realmente irmãos em bons termos. Alguns dos discípulos não puderam deixar de se perguntar com sentimentos estranhos. A maneira como Gulchianer falou tornou difícil para eles duvidarem de suas palavras. Eu sou como uma formiga na frente dele. Eu adoraria ver seu poder então. A sétima princesa planejou torturar Gulchianer antes, mas agora ela não se importava nem um pouco com isso. Agora, seus olhos mostravam raiva extrema. Ela, que andava desimpedida desde o momento de seu nascimento, foi transformada em formiga por Gulchianer. Ela não podia suportar tal insulto descarado, e desejou rasgar em pedaços a boca calma e colecionada da pequena meretriz. Já que você deseja morrer hoje, deixe-me realizar seu desejo. A sétima princesa tomou a iniciativa de assassinar Gulchianer e incitou seu cavalo de guerra a avançar e pisoteá-la sob seus pés. Estrondo. O cavalo de guerra dourado pisoteou o céu sob seus cascos e avançou em direção a Gulchianer. Tinha um impulso monstruoso que o fazia parecer uma cavalaria de 1000 guerreiros correndo em direção à sua presa com uma intenção de matar sem limites.
As nuvens se separaram e runas brilhantes piscaram em toda a formação criada pelos subordinados do palácio do Rei do Mar para criar um caminho no céu para o cavalo de batalha. Chamas douradas brilharam em todas as direções e todos ao redor puderam ver a cena sem qualquer obstrução. A luz dourada brilhou no céu. A sétima princesa irradiava uma aura galante e lembrava uma invencível deusa da guerra. Ela varreu sua lança à sua frente e irradiou uma força que poderia fazer os céus caírem. Estrondo. Os arredores fervilharam e as montanhas desmoronaram, e o terror atingiu os corações dos cultivadores que observavam. Eles nunca esperaram que uma força de opressão tão tirânica e ilimitada caísse sobre eles quando a sétima princesa deu tudo de si. Isto não é bom. A tez de Gulchianer empalideceu ainda mais. Ela fez seu movimento e usou uma habilidade mística suprema que criou um sino gigante feito de aura imortal ao seu redor. O sino soltou um som tão alto que poderia destruir qualquer coisa em seu caminho apenas com isso. Estrondo. Imediatamente, os arredores explodiram e as montanhas desmoronaram e se transformaram em poeira que obstruíram a visão de todos. Ela é muito forte. Essa é a força de um Deus verdadeiro. Acho que nenhuma outra jovem suprema pode rivalizar com a sétima princesa agora. Com sua força, ela pode facilmente varrer o antigo continente imortal e subjugar todos os seus pares. A troca surpreendeu a todos ao redor enquanto flutuações aterrorizantes se espalhavam por todo o vazio. Argue! No momento seguinte, o sino gigante desmoronou e a figura de Gulchianer voou como uma pipa com uma linha quebrada, derramando sangue por toda parte no ar. Sua habilidade mística era forte, mas a sétima princesa era muito mais forte do que ela. Esta não era mais uma luta que ela poderia suportar, especialmente quando a sétima princesa ficou furiosa. Morrer. A sétima princesa ainda estava sentada em cima de seu cavalo de guerra e olhou para Gulchianer com um sorriso de escárnio. Em vez de diminuir, o brilho ao redor de sua lança deu a ela um fio ainda mais afiado. Não tenho mais escolha. O rosto de Gulchianer empalideceu ainda mais, e seu sangue e órgãos tremerão. Uma doçura assaltou sua garganta e o sangue jorrou de inúmeras feridas em seu corpo. Ela nunca esperou que a sétima princesa de repente saísse com a intenção de assassiná-la, e esse fato a enlouqueceu. Estrondo. Nesse momento, a sétima princesa atacou novamente. Ela olhou para Gulchianer com um olhar assassino e disse com um tom que poderia gelar o coração do ouvinte: vá para o inferno. Um flagelo como você não pode ser poupado. O brilho dourado ao redor de sua lança se intensificou, e runas deslumbrantes brilharam nos arredores enquanto a lança se enchia de uma aura assassina investida contra Gulchianer. Estrondo. Outra grande área de uma cordilheira se transformou em pó sob seu golpe, e seu ataque afetou inúmeros cultivadores à distância que não puderam deixar de cuspir um bocado de sangue. O rosto de Gulchianer empalideceu a ponto de quase não ter sangue, e ela se preparou para usar seu trunfo, mas só então ela arregalou os olhos e congelou no lugar. Ela parecia estar estupefata e não podia acreditar em seus olhos enquanto murmurava: Gulchangji, por que você está? Gulchianer não pôde deixar de arregalar os olhos e sentiu que a cena à sua frente era nada menos que incrível, era como se ela estivesse em um sonho. Lá no alto, no céu à sua frente, o vazio ficou turvo e um jovem vestido de branco surgiu do nada.
Uma terrível tempestade se enfureceu ao seu redor enquanto ele olhava para tudo com os olhos cheios de indiferença, e ondas formadas por uma luz dourada disparadas para o céu. Estrondo. Uma palma de ouro enorme, poderosa e intimidante, semelhante à palma de um deus, materializou-se no céu do nada. Era uma habilidade mística sem precedentes. A palma era como a palma do Imperador Celestial. Embora parecesse simples, na verdade era a personificação das leis naturais do mundo. Esta era a famosa técnica de palma da antiga família imortal Gu, a palma do Deus Celestial. A palma caiu com estrondo e fez parecer que o céu estava prestes a cair na cabeça de todos. A lança dourada tremeu em resposta, e a pressão terrível que desceu continha um poder infinito que poderia destruir o próprio universo. Metaforicamente. De repente, o cavalo de guerra dourado soltou um relincho triste. Sopro. Uma luz extremamente brilhante floresceu no vazio. Como isso é possível? O braço da sétima princesa tremeu violentamente, e o poder aterrorizante caindo sobre ela quase fez seu braço estourar quando seu rosto se contorceu de dor. Se não fosse por seus runebones, seu talento natural, brilhando e protegendo-a agora, então metade de seu corpo teria explodido sob o ataque. Isso fez com que a sétima princesa mostrasse uma mudança dramática em sua expressão que agora mostrava horror e descrença, tanto que, ela sentiu seu couro cabeludo formigar. Estrondo. A palma dourada finalmente caiu e a luz dourada explodiu nos arredores. Crateras enormes apareceram no chão quando várias montanhas desabaram e fumaça e poeira subiram ao céu. Muitos espectadores não conseguiram escapar após o ataque e se transformaram em pasta de carne. Como você ousa mirar no meu povo? Uma voz baixa e indiferente ressoou através do céu e da terra, e trouxe silêncio total aos arredores. Todos os cultivadores olharam para a figura saindo do vazio com expressões vazias e ficaram horrorizados. Muitos até sentiram calafrios nas costas enquanto seus couros cabeludos formigavam. Prestamos nossa homenagem ao herdeiro. Muitos discípulos do Palácio Celestial Imortal Dale nas montanhas circundantes mostraram mudanças drásticas em suas expressões e cumprimentaram apressadamente o recém-chegado com expressões assustadas e chocadas. Eles naturalmente reconheceram o jovem que de repente apareceu como o herdeiro do Palácio Celestial Imortal Dale. Ele era Gu Shangji. A sétima princesa do Palácio do Rei do Mar, que estava no pináculo do reino do rei outorgado, foi gravemente ferida sob um único ataque de palma dele, e até mesmo explodiu seu cavalo de guerra. Seu braço direito pingava sangue e não se via nenhum sinal de sangue em seu rosto pálido. Isso chocou a todos. Sua aparência atual formava um forte contraste com sua aparência agressiva, assassina e arrogante anterior quando ela tentou assassinar Gu Xian'er do alto, e isso fez os corações dos cultivadores pularem em suas gargantas. Em um instante, ela foi derrubada do céu com uma única palma, e foi exatamente como Gu Xian'er descreveu, sem a menor resistência. Ela não era páreo para Gu Shangji. Isso o surpreendeu e eles se perguntaram o quão forte Gu Shangji era. Foi realmente como Gu Xian'er disse. Todos da família do mar mostraram uma mudança drástica na expressão. Eles correram de todas as direções para proteger a sétima princesa e olharam para Gu Shangji com extrema vigilância.
O fato de que ele poderia aparecer aqui mesmo com sua formação bloqueada nos arredores mostrava o quão poderoso ele era. O que mais? A cena que eles testemunharam agora fez suas cabeças zumbirem, e suas mentes ficaram em branco. Por um tempo, eles não tinham ideia de como reagir. Sua invencível sétima princesa nunca havia sofrido tamanha humilhação, principalmente quando vinha das mãos de alguém da mesma geração. Gu Shangji era muito forte, os rumores que ouviram sobre ele aumentaram sua vigilância. Interessante. Gu Shangji apareceu no céu e olhou para a sétima princesa do Palácio do Rei do Mar, que mostrou uma expressão de medo agora, e disse: Este Gu apareceu, então por que você está assim, sétima princesa? Ou é que você só se atreve a intimidar a irmãzinha desse Gu? Ele olhou para ela com uma expressão calma, mas a profunda e fria indiferença em seu tom aprofundou o medo no coração da sétima princesa e sua aparência também mostrou uma mudança drástica. Ela curou seu ferimento, mas a dor permaneceu, era difícil para ela esquecer aquela dor. Embora Gu Shangji tenha feito um movimento do nada e a pegou desprevenida, isso ainda mostrou a ela seu poder, e isso a fez franzir a testa. Ela não conseguiu suprimir o medo em seu coração, e uma expressão sombria apareceu em seu rosto. Ela investigou e descobriu que havia muitos ressentimentos entre Gu Xian'er e Gu Shangji, e que o assunto envolvia um grande segredo da antiga família imortal Gu, mas agora, Gu Shangji apareceu para ajudar Gu Xian'er. Por que isso? Foi realmente como Gu Xian'er alegou. Gu Shangji, admito que você é forte, mas não pense que é invencível. Em uma batalha de vida ou morte, não será fácil dizer quem é mais fraco e quem é mais forte. A frieza passou pelo rosto da sétima princesa quando ela disse essas palavras, e então ela agarrou firmemente sua lança e runas douradas circularam em torno dela mais uma vez para dar-lhe uma borda inigualável. Ela disse através de sua atitude: se você quer lutar, então bom, eu luto com você. Não tenho medo de lutar. Como líder entre as jovens supremas, ela não podia fugir da luta, ou seria um grande golpe em sua confiança, coração e rosto. Em sua opinião, não era uma garantia de que ela perderia definitivamente, mesmo que Gu Shangji fosse tão poderoso quanto ele. Gu Xian'er, por outro lado, finalmente reagiu e voou de baixo para cima com uma expressão de choque e descrença. Ela nunca esperou que Gu Shangji realmente aparecesse, e isso fez sua cabeça zumbir, e ela não sabia o que dizer. Ela estava desnorteada, confusa, encantada, animada, feliz. Todos os tipos de emoções inundaram seu coração e a fizeram cair em pensamentos complicados. Ainda assim, sua expressão se recuperou rapidamente, embora sua mente estivesse de cabeça para baixo. Ela acreditava que Gu Shangji não se importava mais com ela, e não daria a mínima para sua vida e morte, mas agora, ele estava bem na frente dela. Isso fez Gu Xian'er sentir uma paz de espírito inexplicável, e seus pensamentos deixaram seu rosto um tanto vermelho de vergonha. Afinal, ela disse todas essas palavras antes de todos no mundo, e tentou direcionar o ódio de todos para Gu Shangji, então Gu Shangji não a teria ouvido se gabando se ele estivesse se escondendo no meio da multidão. Gu Shangji provavelmente morreria de rir com as palavras dela, e então, ele provavelmente não a deixaria escapar facilmente. Gu Shangji naturalmente notou Gu Xian'er atrás dela, mas agora não era a hora para ele lidar com ela.
Na verdade, ele já estava em cena há algum tempo, mas decidiu se esconder no vazio e não aparecer porque estava esperando o momento certo. Afinal, somente quando ele fizesse seu movimento no momento certo ele seria capaz de alcançar o efeito desejado, ou suas ações não significariam nada. Os comentários colmos de Gulchianer o surpreenderão, pois ele nunca esperava que uma garota tão tola quanto ela usasse truques para direcionar o ódio de todos para ele. Embora a sétima princesa do palácio do Rei do Mar não fosse nada aos seus olhos, ele ainda desejava jogar Gulchianer em um abismo e suprimi-la lá por 3 a 5 anos. Capítulo 134, Matar ou não matar, você decide. Como está sua lesão? Gu Shangji perguntou casualmente a Gulchianer, que estava atrás dele, com uma expressão que não mostrava muito cuidado por ela. Gulchianer, por outro lado, estava com a mente confusa, então ela respondeu a ele com um bufo. Ha! Que tipo de resposta é essa? Gu Shangji ergueu a sobrancelha e perguntou. Claro, ele sabia que Gulchianer recebeu apenas alguns ferimentos leves e seus ferimentos não eram tão ruins quanto pareciam, mas agora, mesmo que ela não estivesse gravemente ferida, ela tinha que fingir que estava. Gulchianer não era burra, ela entendeu o significado por trás das palavras de Gu Shangji, e mesmo que sua voz ainda mantivesse sua frieza, ela disse em um tom baixo e ofendido, a lesão é séria, muitos dos meus ossos quebraram e todos os meus órgãos internos foram deslocados. Se você não tivesse chegado a tempo, provavelmente eu teria morrido aqui sozinho, sem ninguém para recolher meu cadáver. Gulchianer mostrou uma expressão triste e quase chorou ao dizer essas palavras, e isso despertou o desejo de chorar nos corações daqueles que testemunharam sua condição. Muitos jovens nas redondezas não puderam deixar de sentir pena dela. Seus ferimentos são tão ruins. O Seeking Palace foi longe demais. A expressão de Gu Shangji permaneceu inalterada, mas seus olhos escureceram a cada momento que passava, e ele disse, ninguém nunca intimidou minha irmã de Gu Shangji. Dito isso, ele elogiou a inteligência da menina em seu coração, ela realmente não era estúpida e sabia cooperar com ele no momento. Diga-me, como você quer morrer? Depois disso, Gu Shangji olhou para as criaturas do Seeking Palace na frente dele e perguntou com um tom terrível. Os cultivadores ao redor estremeceram ao ouvir suas palavras e não puderam deixar de entrar em pânico. Como você quer morrer? Essa frase contendo intenção assassina sem fim soou tão natural quando saiu da boca de Gu Shangji. Eles tinham um palpite de que testemunhariam uma tempestade sangrenta à sua frente em algum momento. As expressões de todos do Seeking Palace mudaram depois que ouviram suas palavras, e seus rostos empalideceram. O pior de seu bando foram os 2 Yang Supremes que tentaram assassinar Gulchianer antes, eles não puderam deixar de dar alguns passos para trás. Afinal, a pessoa na frente deles era Gu Shangji. Assim que ele fez um movimento, sua sétima princesa foi ferida e sua montaria explodiu. Sua força era ultrajante. Antes disso, eles foram informados de que Gu Shangji não defenderia Gulchianer, não apenas eles, mesmo a sétima princesa nunca esperava algo assim. Gu Shangji, não vá muito longe. Se você insiste em apoiar Gulchianer. Nesse momento, a sétima princesa abriu a boca com uma expressão melancólica. No entanto, antes que ela pudesse terminar suas palavras,
Gu Shangji a interrompeu e disse com uma expressão lúdica: seu Seeking Palace tentou caçar e matar minha irmã, e agora você me ameaça por ajudá-la. Qual é o significado por trás de suas ações? Além disso, você não respondeu à minha pergunta, sétima princesa. Eu perguntei, como você quer morrer? A atitude agressiva de Gu Shangji irritou a sétima princesa, e sua expressão ficou feia e ela disse: Gu Shangji, não haja como se você pudesse fazer o que quiser. Você não é um jovem supremo conhecido como a reencarnação ou um verdadeiro imortal, então você acha que intimidar os outros combina com sua imagem. Você realmente acha que meu Seeking Palace é fácil de intimidar? Na opinião dela, Gu Shangji era uma pessoa solteira agora, não importa o quão forte ele pudesse ser. Mesmo se ele convocasse os discípulos do Palácio Celestial Dale, não seria possível para ele ir contra o Palácio do Rei do Mar e sair por cima. O confronto provavelmente terminaria em uma situação de perda para ambos os lados, permitindo que o resto dos jovens Saprimos colhessem os benefícios sem fazer nenhum esforço, então ela não queria confrontar Gu Shangji agora. Quanto a vingar seu irmão, ela faria isso depois de encontrar outra maneira. No entanto, o que a enfureceu ainda foi o fato de que quando Gu Shangji chegou aqui, ele não perguntou por que eles estavam tentando matar Gu Xian'er, e perguntou diretamente como eles queriam morrer. O que mais? Ele repetiu essas palavras 2 vezes. Sua atitude arrogante, desprezo e indiferença deixaram um gosto amargo na boca da sétima princesa, pois ela não conseguiu conter sua raiva. Afinal, ela era a sétima princesa do Palácio do Rei do Mar que poderia dominar incontáveis jovens Saprimos e gênios do Palácio do Rei do Mar sem muito esforço, e sua identidade também não era pior do que a de Gu Shangji, mas mesmo assim, Gu Shangji tinha tanta confiança e arrogância ao falar com ela. Como ela, uma jovem suprema, pôde suportar um tratamento tão humilhante? Eu estou intimidando você. Gu Shangji não pôde deixar de rir alto quando ouviu as palavras dela e disse com ainda mais indiferença: claro, estou intimidando você. Então, o que você vai fazer sobre isso? Gu Xian'er, que estava atrás de Gu Shangji, sentiu seu coração tremer quando ouviu suas palavras e abaixou a cabeça. Quando as pessoas do Palácio do Rei do Mar a perseguiam, a sétima princesa teve uma atitude tirânica e dominadora. Ela disse que era mais forte do que ela para que pudesse fazer o que quisesse, ou algo assim. E agora, Gu Shangji disse palavras semelhantes na frente de todas as criaturas do Seeking Palace, e isso encheu seu coração de emoções complexas e indescritíveis. Gu Shangji parado na frente dela, sua figura lhe deu alívio, e ela sentiu que queria confiar nele ainda mais. Claro, Gu Xian'er entendeu que Gu Shangji estava apenas fingindo na frente dos forasteiros. A razão pela qual ele veio salvá-la provavelmente foi para compensar o que ele fez naquela época. Pensamentos complicados emaranharam a mente de Gu Xian'er. Na verdade, depois que Gu Shangji tomou aquele golpe de lâmina dela, ele não devia mais nada a ela. O que mais? Ela tinha os meios para escapar com segurança, mas Gu Shangji ainda apareceu na frente dela em um momento crítico para defendê-la. No entanto, ela disse palavras tão ofensivas para ele antes. Gu Xian'er sentiu culpa e arrependimento em seu coração. Quando ela afirmou ter um bom relacionamento com ele, ela realmente carregou um pouco de esperança para Gu Shangji. Ela esperava que ele aparecesse,
mas nunca o viu nos arredores. Gu Shangji, já que você vai dizer isso, então como devemos resolver a questão sobre sua irmã ter matado meu irmão? A expressão da sétima princesa afundou e ela cerrou os dentes ao ouvir suas palavras, e questionou em um tom frio. Ela não queria mais fazer as pazes com Gu Shangji. Fios de brilho apareceram ao redor de sua lança dourada enquanto ela a segurava com força, e sua nitidez se intensificou. Gu Shangji claramente não estava disposto a dar nenhuma cara a ela, ele era completamente implacável. O que você vai fazer sobre isso? Descer e acompanhá-lo. Gu Shangji disse. Depois disso, sua figura desapareceu de seu lugar e ele desapareceu no vazio. Quando ele reapareceu novamente, ele estava parado na frente da sétima princesa. As pupilas da sétima princesa encolheram e um arrepio percorreu sua espinha, os espectadores também mostraram uma resposta semelhante. Seus seguidores mostraram uma mudança drástica e choque em suas expressões. Eles não sentiram a menor flutuação espacial, mas Gu Shangji já estava parado na frente deles. Que tipo de velocidade era aquela? Ele foi capaz de escalar o horizonte na velocidade de Deus ou descobriu uma maneira de encolher milhas em polegadas. No momento seguinte, antes que pudessem reagir, eles sentiram uma aura aterrorizante irromper do espaço vazio à sua frente, ao mesmo tempo, eles sentiram um sol forte pressioná-los. Foi sua honra morrer nas mãos de Xian'er. Já que você se atreve a tocar em Xian'er, então você pode ir e acompanhar seu irmão no submundo. Estrondo. Quando Gu Shangji disse essas palavras, uma deslumbrante luz de espada apareceu do vazio na frente dele. A luz da espada liberou um som estridente e faíscas se espalharam nos arredores. A borda aterrorizante da luz da espada parecia uma espada imortal que poderia dividir os céus. Ainda mais luzes de espada brotaram de seus dedos enquanto ele as apontava à sua frente como uma espada. Espada após espada apareceu no céu e pairou sobre o mundo com a intenção de cair e destruir o próprio universo. Embora a sabedoria imortal infinita fosse uma técnica ofensiva suprema destinada aos espíritos primordiais, Gu Shangji também poderia trazer seu poder de outras maneiras. Não envolvia o uso do Ti espiritual, mas a aplicação das leis naturais. Afinal, transcendência trouxe uma mudança qualitativa em seu controle sobre suas inúmeras habilidades místicas. Essas luzes de espada foram formadas por leis naturais e poderiam destruir as habilidades místicas de qualquer cultivador, a menos que pudessem trazer leis naturais do mesmo nível para resistir a ele. Ele poderia lidar com esses jovens saprimos mesmo sem revelar seu verdadeiro poder com essas habilidades. Eles não passavam de peixes em uma tábua à sua frente. Nesse momento, inúmeros seguidores de Gu Shangji também apareceram nas montanhas circundantes e começaram a cercar as criaturas do Seeking Palace, matando muitos deles. Uma grande batalha estourou. Gu Shangji caminhou para frente com uma expressão tranquila e calma. Seus dedos caíram e o vazio à sua frente ficou turvo. As luzes da espada ressoaram, como se uma terrível espada imortal fosse desembainhada, e a intenção da espada pairava alto no céu como uma galáxia grande e fina. Sopro. Não? O sangue espirrou no vazio quando uma expressão aterrorizante apareceu no rosto do jovem supremo masculino com um corpo de peixe dourado. Seu rosto empalideceu e ele tentou desesperadamente escapar com sentimentos de arrependimento e pedidos de misericórdia.
Seu corpo inteiro ficou frio e até mesmo seu espírito primordial tremeu. Agora, toda a sua figura estava envolvida por uma terrível intenção de matar. Ele queria resistir e, para isso, sacrificou sua arma mais forte que liberou todo o seu poder místico como uma maré alta. A luz divina da arma surgiu como uma inundação e manteve o poder que poderia obliterar os mestres do reino dos falsos deuses sem problemas. Infelizmente, as luzes da espada na frente dele não se moveram. O poder de sua arma foi refletido sem esforço, e a luz da espada penetrou em sua testa entre as sobrancelhas. O brilho protetor em torno de seu corpo e espírito primordial foi perfurado sem problemas, e sua alma se transformou diretamente em nada. Qual seria a utilidade do meu esmagamento se você pudesse resistir a ele? Gu Shangji disse calmamente. Sua base de cultivo ainda estava no reino do rei outorgado, mas ele havia claramente ultrapassado o nível que era possível para aqueles com uma base de cultivo semelhante. Claro, ninguém ficou chocado quando a força veio dele. Afinal, ele era alguém que poderia matar um deus verdadeiro em segundos. Esta é a verdadeira força de Gu Shangji. Gu Xian'er ficou atordoado com a cena na frente dela. Ela sempre quis superar Gu Shangji, e também tinha alguns outros objetivos, mas ela nunca esperava que a força de Gu Shangji chegasse a tal ponto. Que tipo de esgrima era aquela? Sua habilidade era tão aterrorizante que parecia que ele havia nascido para matar. Morto. Um jovem supremo morreu assim. As criaturas do Seeking Palace ficaram atordoadas e assustadas. Afinal, aquele na frente deles era um jovem supremo no estágio intermediário do reino do rei outorgado, mas ele morreu em segundos nas mãos de Gu Shangji, até mesmo seu espírito primordial foi aniquilado. Os métodos de Gu Shangji os assustavam. Como um jovem supremo, essa pessoa tinha inúmeros métodos para salvar sua vida, mas na frente de Gu Shangji, ele não teve a chance de usar nenhum, e foi morto com tanta facilidade. O que isso significa? Isso significava que a força de Gu Shangji ultrapassou o nível que eles poderiam resistir. Quem se atreveria a abordá-lo quando ele tinha uma técnica de espada indutora de terror em seu arsenal? Havia uma energia de espada infinita caindo sobre eles, como se quisesse afogar tudo. É uma arte de espada que pode emprestar o poder das leis naturais. A sétima princesa do Palácio do Rei do Mar ficou horrorizada neste momento. O poder das leis naturais, algo que só poderia ser exibido por aqueles no reino sagrado, estava trabalhando agora nas mãos de Gu Shangji. Essa percepção causou um arrepio em sua espinha, e até mesmo seu espírito primordial tremeu. Yang Saprimes tinha muitos métodos, é verdade, mas ela nunca esperou que Gu Shangji tivesse tal carta na manga. Do ponto de vista dela, Gu Shangji havia dominado uma técnica de espada extremamente aterrorizante que estava além de sua capacidade de luta. Agora, a menos que ela pudesse trazer algo a par com isso, ela não seria capaz de competir com ele. Ela estimou que uma luz de espada aleatória de Gu Shangji mataria instantaneamente um cultivador normal do reino dos deuses verdadeiros. Gu Shangji deve estar consumindo muita energia para suportar aquela terrível arte da espada, então ele não seria capaz de aguentar por muito tempo. Ainda tenho chance. Posso aproveitar a oportunidade para matá-lo.
Com isso, ela observou a jovem suprema da família Tubarão-Dragão resistir ao ataque de Gu Shangji por um momento. Logo, relutante e deprimida, a jovem suprema morreu nas mãos de Gu Shangji quando a luz da espada perfurou seu corpo. O brilho em seus olhos diminuiu e sua vitalidade desapareceu. Nesse momento, uma expressão horrível apareceu no rosto da sétima princesa quando ela percebeu que não tinha outra escolha. Se ela não matasse Gu Shangji agora, então Gu Shangji a mataria. Estrondo. Morrer. Sua figura se transformou em uma chama dourada e sua lança varreu o céu com um brilho ardente, transformando-se em um clarão maciço que poderia matar tudo e qualquer coisa. Este foi seu movimento mais forte. Ao mesmo tempo, ela sacrificou uma esplêndida fornalha vermelha. No momento em que ela abriu a boca da fornalha, um fogo monstruoso contendo vestígios de leis naturais jorrou e se transformou em uma corrente divina que poderia incinerar tudo em seu caminho. Réplica de Scarlet Young Furnace. Gu Shangji ergueu as sobrancelhas ao reconhecer a fornalha como a famosa imitação do artefato supremo do Palácio do Rei do Mar. A fornalha liberou fogo divino contendo o poder das leis naturais, mas ele não se importou com isso. Era apenas uma imitação, então não importa o quão poderoso fosse, só poderia exercer força no nível do reino dos deuses verdadeiros nas mãos da sétima princesa. Logo, a batalha entre a sétima princesa e Gu Shangji estourou diante dos olhares chocados dos cultivadores que observavam. Um brilho deslumbrante se espalhou por toda parte e os picos das montanhas desabaram um após o outro, era como se estrelas estivessem explodindo na frente deles. O brilho nítido e deslumbrante fez os cultivadores fecharem os olhos. No momento seguinte, a falsa fornalha Yang Escarlate foi abençoada com um som de clique, e uma figura de cabelo azul voou, coberta de sangue. A figura tinha uma aparência embaraçosa e metade de seu corpo estava despedaçada. Ela olhou para frente com um rosto cheio de descrença e horror. Por quê? A sétima princesa estava assustada agora e não podia acreditar no que ela encontrou. Agora mesmo, ela e Gu Shangji ficaram frente a frente, mas mesmo com seu físico forte, ela não podia fazer nada contra ele, e teve seu corpo quase explodido em pedacinhos. Além disso, até mesmo a fornalha Yang Escarlate foi destruída pela energia ilimitada da espada de Gu Shangji, e o poder das leis naturais contidos em sua fornalha não poderia competir contra ele, de forma alguma. Ela acreditava que o Ti espiritual de Gu Shangji não duraria muito por causa daquela arte de espada monstruosa, mas esse não era o caso. Ele não foi afetado nem um pouco. Isso a aterrorizou. É porque eu sou muito mais forte que você, muito. Gu Shangji mostrou uma expressão brincalhona e sua figura desapareceu de seu lugar. Quando ele reapareceu novamente, já estava parado na frente da sétima princesa, que estava com o rosto distorcido por causa de sua falta de vontade. Estrondo. Ela ergueu seu lindo rosto, que agora parecia o de um fantasma, e disse: Gu Shangji, se você se atreve a me matar. Ela havia perdido sua atitude anterior de princesa e estava com muito medo da morte. Seu Heart desabou completamente no momento em que ela perdeu para Gu Shangji. Eu não vou te matar. Gu Shangji a interrompeu e então selou sua base de cultivo e a jogou diretamente na frente de Gu Xian'er, que ainda estava em estado de choque, e disse com um sorriso cheio de intriga: Xian'er, seu irmão,
vai deixar você decidir o destino dela. Matar ou não matar, você decide. Ele deixou Gulchianer decidir diretamente o destino da sétima princesa. Estatísticas de Gushangji. Anfitrião, Gushangji. Halo, Destined Heavenly Villain. Arma, S810 Outdimen Albert. Identidade. Verdadeiro discípulo do celestial e imortal Dale Palacier. Jovem mestre da antiga família Gu imortal. Linhagem, Ons, sanguínea, S, Inata, S. Deobun, S. Coração do diabo. Base de cultivo, estágio final do reino do rei outorgado, estágio pináculo do reino dos deuses celestiais. Habilidades místicas. Celestial e imortal Dale Codex oitava camada, 90%. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Templo do Espírito de Deus inato, talento. Habilidade do vazio, talento. Arte demoníaca devoradora de imortais. Sabedoria imortal infinita. Pontos de destino, 15.000. Valor da fortuna, 0, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém. X3 Carta de saque da fortuna. X1 Talismã de travessia de domínio. X1 Talismã de quebra de formação. X1 Talismã de ocultação de aura de grau divino.